vai ser conhecido por todos. Então, cuidado daquilo que você constrói, né? Porque de repente as pessoas estão te vendo, as suas atitudes, as suas palavras, aquilo que você divulga. Aí amanhã ou depois vai gerar um resultado. Porque o plantio de toda a sua vida é você que faz. Então, não podemos dar desculpa de nada, né? Se você tem uma responsabilidade, assumir um compromisso com Deus, zere por isso, porque você vai colher lá na frente. Aí você vai saber o que você realmente divulgou às pessoas. Ela vai ter um resultado na tua casa, na tua família, no teu conduto individual. Então hoje, você não está vendo nada, meu favor. Não está vendo nada gerar. Mas amanhã vai gerar alguma coisa. Alguém vai sempre falar, olha, não importa o que tenha acontecido, mas o que ele assumiu, ele cumpriu. Mateus 5,37. Você precisa ser não, não, ou sim, sim. Passou daí, você perde credibilidade, você perde tudo aquilo que você construiu. Seja na convivência social, ou até com o teu vizinho. Ele nunca mais vai acreditar em uma palavra que você disser. Então cuidado. Aí você fala assim para mim, ô pastor, mas isso tem peso para Deus? Ele observa as suas palavras e as suas atitudes. Isso é perigosíssimo. Então cuidado na sua convivência social. Cuidado das crises que você tem por causa de valores ou de conquistas econômicas. Cuidado, porque isso gera uma falta de credibilidade. E é tão duro, é tão difícil quando o homem perde a credibilidade com Deus. E tem crentes que já perderam há muito tempo. Mas pastor, como é que você sabe? É só observar a vida dele. É só observar a trajetória dele. É só observar o sucesso que ele não tem. É uma pessoa que vive de um lado para o outro, cheio de problemas, escravo do problema, ou escravo de uma profissão, né? Fica como escravo de tudo. Porque divulga algo que nunca teve efeito pessoal. E isso é uma das maiores condutas artificiais que eu já vi na minha vida. Um rótulo que não tem essência alguma, mas só fracasso. Então, cuidado. É por isso que eu sempre falo. Você não precisa ser lembrado pelo homem, mas por Deus. Ele faz que o homem lembre de você. Eu estava falando hoje sobre um tema legal, né? O que não mata fortalece, né? E se alguém te impediu, ou se alguém te perseguiu, ou se alguém te abateu, isso quer dizer que você não pode voltar, pode sim. Mas volte muito mais forte. É por isso que eu sempre uso Salmo 37, 24. Se eu cair e as pessoas me julgam, eu não vou ficar frustrado. Não importa, porque a queda não é motivo do que as suas atitudes geram. Mas você se entristece, sabia? Por conduta de pessoas. Você se abate por relacionamento. Você acredita nas pessoas que demonstram uma humildade. Aí você é surpreendido por atitude, é gerando desafeto. Aí você cai e fala, poxa, justo essa pessoa. Aí você fala, aí Deus faz o que com você? Levanta. Você tem que prosseguir. Então, tudo é experiência. Você sempre aprende. Então, isso não quer dizer que você não pode voltar. Isso não quer dizer que você tem que desistir dos seus sonhos. É por isso que 2 Samuel 23:12, Samar nunca desistiu do sonho dele. Sabe por quê? Ele aprendeu a olhar para Deus, a depender dele. Porque as pessoas que cercavam eram todas pessoas artificiais, pessoas sem compromisso, sem lealdade, sem escrúpulos, sem vergonha na cara. E quando você convive com isso, elas só te motivam ao fracasso emocional, constrói tristeza. Porque sempre criticam o que você faz. Sempre se levanta em tudo que você constrói. Então, se você pensar lá, ele acreditou naquilo que ninguém deu crédito. Ele plantou aquilo que Deus disse para ele plantar. E hoje eu observo a trajetória de pessoas que plantam aquilo que as pessoas dizem. Por isso que é o que é, sabe? A gente observa uma trajetória que não gera nada. Agora, eu não consigo entender como é que você consegue, né? Ter uma vida de continuidade dessa forma, acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai fazer nada, Ele já fez. A responsabilidade é sua agora, não é de Deus. Você não pode se sujeitar
A nenhuma situação você tem que depender de Deus. João 15,5 ele diz: olha, sem mim você não pode fazer nada. Mas só que eu confiei em você. Hoje será que Deus pode contar com você? Aí que tá. Porque é inadmissível uma vida infrutífera, uma conduta infrutífera. Porque ele está dizendo: a vara que está em Cristo, ela é completamente mudada e dá mais fruto. Agora, aonde você está enraizado? Aí Salmo 1, 2, 3, fala que a árvore, quando ela tem raiz no ribeiro, você sabe o que é isso? Coração dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não consegui encontrar ainda pessoas com essa sensibilidade. Sabe? São pessoas que realmente ela tem o tempo oportuno de gerar na vida dela uma vida bem sucedida. Hoje nós não conseguimos observar. Sempre que você gera um benefício, você pode ver, você é escravo de alguma coisa. Ou você é escravo do horário, ou você é escravo do emprego, não tem tempo para nada, ou você se sujeita a alguma coisa, porque não consegue visibilizar o que Deus te deu. Não consegue. Isso aí foi notório, né? Em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. O que Adão fez com Deus? A Deus deu para ele o Éden, a provisão deu melhor, e ele não credibilizou o que Deus disse. Agora, quantas vezes você não dá crédito àquilo que Deus te disse? Não deu crédito. Aí, tudo aquilo que realmente você tem como herança de Deus, porque está aqui conciliado na nova aliança, automaticamente você não consegue explicar. As coisas tomaram todo mundo não. Então, aquilo que você constrói hoje, Deus não tem nada a ver com isso. É as suas ações que vai dizer quem você é. Então, cuidado. Que dentro de você se forma uma grande pessoa ou uma má pessoa. Ou constrói seu sonho ou seus fracassos. Só que não culpe ninguém pelo seu fracasso. Porque Deus te dá a oportunidade, te põe na mão e você joga fora. Alguma pergunta? Tem pessoas que não conseguem valorizar a oportunidade que tem. Você sabe que eles não conseguem chegar. São condicionados pela emoção, né? Nunca são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ainda mais quando a situação ela atinge, né, grandes proporções e te domina. O ego é tão grande que você fala: nossa, né? Eu não aceito isso, eu penso dessa forma. Completamente enganados, porque a realidade do que Deus te chamou, Ele cumpre aquilo que Ele te chamou. Porque Filipenses 1,5, Ele começou a boa obra, Ele preparou essa boa obra, e essa obra que Ele tem em você foi em Cristo Jesus, e Ele deu, renunciou, abriu mão, só para te ver feliz. Você não consegue ser feliz, porque a sua vida é enraizada neste mundo. Nesse mundo, onde a disputa, a competição, ela é uma batalha travada. Um querendo ser melhor que o outro. Cobre engolindo cobre. Realidades. Aonde paramos aí na apostila? Quem liga? Paramos aqui na onde? Na apostila. Já falamos do plano imutável de Deus? Já falamos? Só comecei, né? Certo, parei então naqueles que somos abençoados, não é isso? Agora eu gostaria aqui que você abrisse em Efésios capítulo 1, né? 1 em diante, e gostaria de fazer uma pergunta a você direto. Se você realmente é uma pessoa que é aquilo que a Bíblia diz que você é, e por que você anda na condição que você vive? Por quê? Você já conseguiu essa resposta? Já conseguiu responder para você mesmo? Como é que uma iniciativa pessoal, ela não é verídica na sua vida? Por que você não consegue
palavra diz que você é. Será que falta uma identificação aí em Efésios capítulo 1, verso 1? Ou agregar sobre sua vida uma trajetória no verso 2? Vamos ver ali o que está escrito? Vamos ver? Então, ler para mim. 1. Você tem essa identificação? O que você vai ler agora? Tira o nome de Paulo, põe o seu. Olha só, Doriane, sabendo quem ela é. E outra coisa, por que nós devemos dar satisfação às pessoas, sendo que eu só tenho que dar satisfação a Cristo? Ele está falando, olha, de Cristo, viu? Ele está dizendo que não interessa a uma mídia perseguidora quem ele é ou deixa de ser. Ele está dizendo, eu não devo satisfação a ninguém. Por que hoje, né, na sua trajetória, você que me assiste aí, vive dando satisfação ao homem, né? Sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. Você ainda não definiu a tua personalidade. E para quem foi chamado? Então ele está dizendo, olha, pela vontade de Deus em Cristo. Agora, nem a vontade própria sua está em jogo aqui. Isso que é a maior dificuldade do entendimento. Essa identificação. Então ele fala, olha, eu não tinha nenhum tipo de vontade de ser de Deus. Por quê? Porque uma pessoa, ele vai contra a própria vontade e contra a vontade alheia. Hebreus 12 diz, testemunhas me assistem, mas eu não estou nem aí para elas. Você é assim? Determinado? Eu creio que não, isso importa muito com o homem, né? Como que o homem te assiste? Isso é claro, é evidente. Aí ele fala assim, a minha vontade está completamente renunciada. Se é assim, Dó? Não é. Então falta um ímpeto, né? Uma iniciativa para realmente se identificar com aquilo que Deus quer que eu seja. Você é aquilo que Deus quer que você seja? O que Ele tem como desejo? Para mim saber isso, eu preciso saber. Porque para mim se identificar, eu preciso ter coragem. Primeiro eu preciso saber aquilo que eu estou fazendo. E o que você está fazendo na igreja de Deus? Será que você está fazendo coisa errada? E você que me assiste aí, cabeção, você também está fazendo a coisa errada? Abre em Atos capítulo 9, vamos ver. Tem pessoas que são enganadas, sabia? Influenciadas. Acreditar em Deus, que Ele é capaz de perseguir as pessoas. Está aí, Paulo induzido, né? Fazendo aquilo que ele achava que era correto. E você, será que você está achando que é correto o que você está fazendo? Para Deus? Paulo fazia também. E o que ele fazia? Ele perseguia, chamando cristianismo de seita. Olha só, quem pode ler para mim? Acho que 9, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero uma voz assim, Dolly, bem rouca. Vamos lá. Uma voz que seja audível e eloquente. 1, 2, 3, 4, 5. Lógico, precisa. E Doriane respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos. Segura. O que motiva uma pessoa motivada a tomar atitude contra outra? Além disso, é ignorância. Quantas pessoas se percebem? Por tão pouco. Quantas? Ele estava sendo motivado a dizer que o cristianismo era uma seita. Então ele começou a perseguir. Na igreja de Deus é diferente. Pessoas são ensinadas erradas. Você sabia? Há uma perseguição. Então por isso que eu te perguntei: será que você está fazendo é correto? Será que está 24 horas na casa de Deus é correto? Pagando seu marido, a sua família, é correto? Será que está trancado? É correto? Então, Paulo não tinha culpa do que estava fazendo, porque foi ensinado assim. É por isso que eu admiro quando Paulo fala em 2 carta aos Coríntios, capítulo 3, 17, aonde é o Espírito do Senhor a liberdade. Quando ele fala de liberdade, ele está falando de liberdade de expressão,
Deus mora em você. Você adora a Deus, ora a Deus do seu jeito. Você é livre. Não existe regras. Mas você sempre imposta alguma coisa. Pode ver. Ah, não, você tem que estar na igreja, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que... Ei, peraí, eu tenho uma vida, eu tenho uma família. Paulo também estava sendo influenciado nas atitudes. Ele ficou tão obcecado que ele achou que ele deveria matar o cristão. Agora, se você ver, observar, quantas pessoas estão matando a outra? Dentro da casa de Deus, com palavras, por falta de entendimento, pelo mover do Espírito de Deus, por falta de credibilidade, por falta de amar coerentemente. Então, Paulo tem ensinado errado. O monoteísmo só cria em Deus. Para ele, Cristo não existia. Então, ele começou a ter atitudes erradas. É igual essa daí. Para você ser abençoado, tem que haver sacrifício próprio. Mentira. 1 Timóteo capítulo 2, verso 6. Cristo já sacrificou por mim. Efésios 3, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo. Em Cristo. Então, amado, eu só tenho que desfrutar daquilo que Deus fez por mim. Mas me ensina errado, faz o quê? É uma pessoa se tornar ignorante sobre alguns assuntos, até se opor àquilo que é correto. E ele fez isso. Quantas vezes você foi motivada, né, a fazer campanha para mudar a sua família? Mudou? Meu Deus do céu. Mudou. Quantas vezes você foi motivado a fazer campanha para ser abençoado? Várias vezes. Foi? Não. Então, as coisas erradas você está fazendo. Aí você se torna uma pessoa longe do Senhor, porque as suas atitudes não são compatíveis, por falta de um entendimento bíblico, por compreender a palavra revelada como realmente ela tem que ser. É responsabilidade sua, não é de Deus, porque o que ele já tinha que fazer, ele fez. Ou no leu lá em João 19:30, está consumado. Então ele está dizendo, está abençoado o povo. Então você está abençoado, você já é abençoado. Mas existem aquelas regrinhas, né, que o homem constrói. Você ignorou o homem, não Deus. Paulo está influenciado por isso, que o obcecou, começou a perseguir. Né? Hoje o que você vai ver é essa perseguição de liderança, perseguição dentro da própria igreja, um para com o outro. E se tem alguém que anda pela palavra, é louco. Começa com ensino errado. Aí tem uma vida linguada, uma vida que não vai a lugar nenhum, né? Aí é capaz até de intitular a pessoa que ela está errada, mas não ensina o que é coerente, né? Não ensina a palavra como ela tem que ser. Então Paulo estava tomando as atitudes pessoais, achando que ele estava fazendo é correto. Mas eu sempre tenho comigo a iniciativa. Quando você tem experiência com Deus, por Cristo, é inadmissível que a sua vida não muda. Sabe por que vocês é natural assim? Porque falta experiência com Deus. Não tem. As pessoas pensam, sabe você que me assiste aí, que tem experiência com Deus, é cair, é machucar, né? É acontecer, não é experiência. As pessoas dizem isso. Eu vou para o hospital ficar internado. Que experiência! Deus jamais coloca ninguém no hospital para ter experiência com ele. Jamais. Ele se apresenta para você. Vamos ler? Vamos ver como o meio faz tudo errado? Vamos lá. Como a igreja está bem em sua atitude e trajetória? Vamos lá. Vamos ler. Quem está lendo? Uma Dorinha. Não vai ficar de pé, por favor. O Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se... Olha só, segura. Ele foi até os sacerdotes religiosos, para pedir o quê?
carta, declaração para que ele pudesse atuar. Aonde já se viu isso? E eu conheço toda a gente que é religiosa, gente. É um absurdo. Tantas pessoas que vai ao homem pedir liberação para alguma coisa. Ah, Deus, amado. Ah, não, tem que falar porque não é assim, amado. Fala com o papai. Ainda mais se a condição do caráter dele não te passa segurança. Você tem que respeitar a opção? Sim, você que me assiste. Mas você tem que olhar também a vida que ele apresenta. Vamos dar um exemplo? Abre para mim Hebreus 13, 7. E depois Hebreus 13, 17. Abre para mim. Você que me assiste aí. Cuidado. Estou tomando café do ponto de ônibus para Guarulhos. Engraçado, eu comecei a ensinar o joelho para de doer. Legal, olha. Engraçado, olha. Como a unção do Espírito é gostosa. Tá mancando, tá bom. É tão bom, velho. Daí daqui a pouquinho volta tudo de novo. 13, 7, vamos lá. 13, verso 7. Pode ser. Lembrai dos vossos pastores. Lembrai dos vossos. Então lembrai da sua liderança. O que ele te pede? E vos falará a palavra de Deus. Opa, vos falar. Mas você está analisando o que ele te fala? Pode ler? A fé dos quais imitai atentando para as suas maneiras de viver. Então está dizendo que a minha vida como pastor, eu não sou pastor de vocês, tem que ser um exemplo. Eu tenho que ter um exemplo de vida para vocês. Se eu comprei, eu tenho que pagar. Eu tenho que dar toda a iniciativa do que eu faço, principalmente ministério. O que entra, o que sai, o que eu guardo, o que eu guardo. Como eu sei que não é assim, mas não é, vamos seguir adiante, fazer o quê? Então Paulo não tinha essa consciência, mas foi eles pedir, né, a liberação para fazer, para exercer, pediu para o homem, né? Mas como ele não conhecia Deus, infelizmente era um religioso dentro da igreja. Tem vários religiosos assim que pedem a bola para fazer alguma coisa. Aí ele foi atrás de quem? Vamos lá para o verso 9. Não. Hebreus 9. Atos capítulo 9. O verso 9, 10. Você deseja um encontro com Deus? Dura pergunta, né? E você que está me assistindo? Você realmente deseja um encontro com Deus? Eu tenho certeza que não. Porque você não mudou. Quem tem encontro muda. Deixa a vida dirigida pelo Espírito de Deus. Não anda pelas iniciativas emocionais. Isso é importantíssimo. Ser dirigido pelo Espírito. Quem pode ler? Pode ler. 9 e 10. Quem vai ler? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Não, lê antes quando ele cai do cavalo. Vai lá. Isso aí é outra coisa. É ousadia que você não tem. Vamos lá. 5, 6, 7. E ele disse: quem é esse Senhor? Olha só. Quando ele foi exercer o que o homem mandou, Cristo sempre traz repercussão. É necessário uma experiência com ele para mudar. E como tem pessoas na igreja que são naturais nas suas atitudes. A igreja virou hoje, você que me assiste aí, um ponto de encontro. Pessoas que não mudaram.
Pessoas que andam de um lado para o outro, batendo perna, compromissada com o homem. Então, nunca vai ter experiência com Deus. Ele estava fazendo a vontade do homem, teve encontro com Cristo, caiu para se levantar, para recomeçar a vida. Quem és tu? Sou eu, Cristo está com você, percebe? Foi necessário entender a visibilidade natural. Quantas pessoas que você conhece que já perdeu a visão espiritual, que não consegue ter a visão de fé? Tudo para que olha, não acredita. Mas anda num bando de pessoas reunidas, vazias, em ponto de encontro. Não consegue enxergar. Ele ficou cego, caiu na experiência com Cristo. E Cristo falou para ele: agora você vai para a mão direita, vai ficar lá e aguarde. Olha só, Deus, quando fala com você, Ele dá detalhe, endereço, dá tudo. Romanos capítulo 5, 4, Deus não é de confusão. Se você anda confundido, o problema é seu, mas Ele não é de confusão. Vai para a rua direita, vai para a casa de Simeão. Olha só, como Deus fala com o homem, para uma mudança, um novo nascimento. Então a iniciativa da experiência te traz identidade. Você sabe com quem você se relacionou. Você sabe com quem hoje você está interagindo. Uma das maiores dificuldades da igreja é essa: não conhece Cristo. Não conhece. E quando ele foi para se tornar uma nova pessoa, quem ele chamou? Você é ousado? Você é ousado? Você é ousado? Tem alguém ousado aqui? Você é ousado? Então vamos ver se você é ousado, né? Vamos comparar Saulo. A fama dele era um dos maiores matadores de todos os tempos. Quando ele caiu na experiência com Deus, levou ele para a rua direita. Então lê para mim o verso 10. Tira o nome de Ananias, ficou no seu. Você está dizendo que é ousada, né? Vamos ver. E havia em Damasco um encontro desse discípulo, um certo discípulo, chamado Ananias. Não, tira o nome Ananias. Põe o seu. Chamado quem? Inês. Aí Deus disse assim: Ei. Aí você está lá dormindo, cobertor quentinho, né? Tem gente que dorme que nem um cavalo. Aí está lá, aí fala: Inês, levanta-te e vai à rua direita. Tem um servo meu chamado Saulo que está orando. E você conhece ele, é um matador. E aí? Primeira coisa que ele vai fazer: mas Senhor, ele é um matador. Vocês têm mania de colocar o problema, não aquilo que Deus está falando. Ousadia não olha para a cor, não olha para a altura e nem para o problema. Vai, porque é no nome do Senhor. Então deixa eu falar para mim inteiro. Aí Inês falou: mas esse aqui tá bom, foi lá. Agora, você sabia que Inês, ela tinha que ter um ato de fé? O que é que a Inês fala para Saulo? Está no 11. Disse-me o Senhor, levanta-te e vai. Então, está dizendo sobre o quê? Está lá deitado. Não tem ninguém. Levanta-te. Tomara que ele mande você no frio, um pé d'água. Acabar com esse módulo aí. Aí eu quero ver. Abrir o olho da chuva e sair no meio da tempestade para fazer a vontade do Senhor. Não é para bater perna por aí. Pode ler. Não fica olhando para mim que você cara não te resolver nada. É o papai que vai resolver. Levanta-te e vai à rua chamada direita. Olha o Deus falando, meu Deus. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado
Saulo. Olha só. Vocês que ele está orando. Segura. Agora vem para mim, olha. Ele está orando. Olha como Deus é detalhista. Ele está fazendo o que agora? Orando. Ele está dizendo assim, ó, ele está dormindo. Ele está batendo perna? Não, ele está orando. Pode ver? Em uma visão, ele viu. Uma visão, olha só. Coisa maravilhosa que Deus dá ao homem. E ele não sabe distinguir. Pode ver? E ele viu que entrava Uma mulher chamada Dori. um chamado Ananias. Não, vai ter que ser esse nome. Você tem ousadia. Entrava um chamado Ananias. Eu estou levando a mulher. Lógico. Eu adiantei, eu quis me seguir. Entrava uma mulher chamada Doriane e punha sobre ela a mão para que chamasse a fé. Agora analisa a Doriane e a Inês. O cara é matador. Os maiores traficantes de todos os tempos. Matou mais de 200 pessoas. E Deus te mandar você ir aonde ele está para impor as mãos. O que você faria? Não vem falar para mim e eu vou, né? Porque tem gente que tem uma aparência de ousada, né? Não, pastor, tinha uma vez na rua aí. Pensar uma historinha. Já tinha um tal, assim tem história. Vamos lá. Nunca me tem história igual esse lugar. Vamos lá. Eu vou até levar um café. Mas filha, Ele subiu e não desceu. o que eu estou te falando é o seguinte: um cara que matava, violentava, botava a cabeça fora, a praça todavia, você viu, Ananias via isso, e ele tinha medo porque ele era cristão, e ele não divulgava aquela questão porque tinha medo de Saulo. Em Atos capítulo 8, ele teve uma perseguição, então agora Deus mandou ele ir na rua direita, que ele está orando. E Paulo recebeu a visão de que chegaria o homem até ele. Agora, analisa a palavra de fé. Você tem certeza que a palavra de fé da tua boca muda a vida? Você tem certeza? É. Certeza não tem não. Algumas palavras. Deus do céu. Olha só o que Ananias fez quando abordou um homem perigoso, um matador. Está escrito aí. A palavra de fé ele liberou. Pode ler, olha. A palavra de fé. O que ele chama Saulo? O que ele chama? Pronto. Que é você curando. O que ele chama Saulo? É o 3, né? Filha dele? E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouviram acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha só. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para atender a todos os que invocam o teu nome. Então ele fazia mal mesmo, ele era terrível, Saulo. Agora, lá embaixo que ele fala assim, que ele entra e vai abordar Saulo. O de baixo. E tempo. Tudo bem, você não achou, mas eu vou lá. O que ele faz? Ele obedece a Deus, vai lá com um monte de medo. Quando ele abre e entra no quarto, Saulo está orando. Uma visão, ele teve a visão dele. Ele diz assim, ora, irmão Saulo. Isto é palavra de fé. Isaías 55:11. A palavra que sai da tua boca tem que produzir cura em alguém. Mas como é que vai curar alguém sendo que você é um doente? Não pode. Então ele falou, irmão Saulo. Impôs a mão e ele foi cheio do Espírito Santo. E mais, os olhos dele se abriram. Novo homem, por isso que eu falo. Você precisa ter experiência com Deus. Para uma metamorfose plena e consumada, uma mudança
precisa acontecer. Porque quando isso acontecer, a tua casa muda, a tua família muda. Não é as campanhas que mudam. Voltando lá do novo para Efésios, capítulo 1, entendeu esse capítulo 1, verso 1? A tua vontade é nula diante de Deus, é a dele que prevalece. Nós estamos aqui no Deus tem um plano imutável, estamos aqui no finalzinho aqui, ó. Verso 2 de Efésios 1, quem pode ler? A vós, graça e paz. Agora siga um pouco para mim. Paulo ele teve uma experiência. Filipenses 4:11, abre lá, vamos falar da experiência que ele teve. A vida com Cristo, viu, Doriana? A Paulo foi igual a sua, cheio de sufoco. Não, tudo bem, chama Doriana, Dori. Não, olha, ele chama de tudo, baianinha, chama tudo, arretada. Pode chamar, está aí. O joelho só e vai adiante. Achou? Lê o verso 10. 4:10. Ora, muitos me regozijo. Muito me regozijo, ele está dizendo, ó, eu me alegro. Poxa, que maturidade, né? Passar tantas situações e se alegrar. Vai, pode ler. Regozijo no Senhor. Ó, Por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. eu trago a memória do mundo. Vai. Pois já vós tinhas lembrado, mas não tens tido oportunidade. É lembrado, trazer a memória para não ter oportunidade. Vocês não têm experiência para ter oportunidade. Vai lá. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Segura. Você que me assiste aí. Você dá valor ao que você tem? Você já visibilizou geograficamente o que Deus te pôs nas mãos? Paulo aprendeu a valorizar o que ele tinha. Não interessa se é pouco, não interessa se é muito, mas ele administra, é isso que ele está falando. Aí você vai em Mateus 25:21. Seja fiel no pouco, porque no muito eu te coloco. Ele está dizendo, seja verdadeiro, seja autêntico, tenha caráter naquele real que você tem, porque de R$1 você pode pular para 1 milhão. E tem pessoas, amado, que não dão valor ao que tem. Paulo está dizendo isso. Pode ler. Sei que está batido. Ó, sem estar batido. Não tem situações que você fica triste? Que você convive com cada fato, esse problema, que você fica desanimado, você fica batido, triste. Você fala, nossa, como é que pode? Paulo aprendeu isso, ele está falando, eu sei estar batido. Amadureceu. Vai, pode ler. E sei ter abundância em todas as maneiras, em que em todas as coisas estou instruído, tanto a ter futuras como a ter fome. Olha só, ele está dizendo, eu sei administrar tudo. Eu sei ter fome, sei ter abundância, mas eu administro tudo. Você assim, na hora da crise, da situação, você administra tudo. Paulo está dizendo, isso é maturidade pessoal individual. O que ele falou em 2 Carta Coríntios, capítulo 4:15? Esse problema é momentâneo. Vai passar, calma. Então por que ele está demorando? É porque você não amadureceu para ele. Paulo está dizendo sobre maturidade. Falando sobre isso. Aí ele fala, olha, eu amadureci, eu tenho muito, também passei fome, mas nem por isso eu deixei a necessidade de me derrubar. E você? Quantas vezes você fica nervoso? Quantas vezes você fala, não quero mais? Quantas vezes você fala, não vou mais à igreja? Quantas vezes você fala, eu nasci assim, nasci assim, aí você está equivocado. Deus ele tem uma vontade permissiva para que você amadureça e aprenda a administrar. Pode ler. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha, padecer necessidade. Posso todas as coisas Naquele
que me fortalece. Ele tem uma lista e depois ele fecha dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele sempre dependeu de Deus e Deus nunca falhou com ele. Aí ele fala em Hebreus 13:5: jamais te deixarei, jamais vos abandonarei, diz o Senhor. Aleluia! Então, o homem abandona, né? A família abandona. Salmo 27:10: por mais que seu pai e sua mãe te abandone, eu, o Senhor, jamais te deixarei. Olha só. Não, tenta voltar, ótimo. Volta lá para Efésios 1, na apostila lá, que nós vamos agora para o verso 3. Então, Paulo está falando sobre a graça, a habilidade, a habilitação de desfrutar da poderosa de Deus, porque somos reconciliados com ela. Aí ele fala da paz, isenção de conflito e preocupação. Eu não tenho que andar preocupado por nada. Vamos lá para o verso 3, 3. Agora, será que você conseguiria confessar a palavra e agir à altura do que você vai ler agora? E agora? Aí tem fato verídico consumado a teu favor. Eu não consigo entender, sabe? Como é que eu consigo ir num culto para ser abençoado sendo por Jesus? Quem está errado, a Bíblia ou vocês? Pode ler Efésios 3. Vamos lá, Dominha. Bendito o Deus. Ó, fonte dos meus benefícios, está dizendo. E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou Opa, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então está dizendo que você é abençoada. E por que esses benefícios estão retidos e não acontecem? Quem que é culpado de você não desfrutar de tudo? E agora? Paulo disse uma coisa muito séria em 1 Coríntios 12, verso 1. Não sejais ignorantes acerca do que vocês não conhecem, está dizendo. Se informe os direitos que você tem. Aí ele manda você tomar uma atitude. Romanos 4:17, chamar a existência. O que não existe, faça com Deus. Aí você não tem essa conscientização pessoal. Aí você vai em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquilo que você está pensando agora, eu te comprovo, o que você está pensando agora só é problema, não tem nada de solução. As suas emoções é perigosas. Ai meu Deus, só isso. Aí você vai em Lucas capítulo 6, né? 47, vocês dizem Senhor, Senhor, mas nunca fazem o que eu te mando. Será que tem crentes desobedientes? Será que existe? Tem um monte. Tem um monte. Isso é claro e é evidente. Então existe a iniciativa que Deus já delegou a você benefícios. Você só não sabe como desfrutá-lo. Aí entra numa religião. Sendo que Cristo não é religião, é caráter, conduta, né? A sua iniciativa de informações daquilo que realmente você tem por direito. Hebreus 9:17, o testador já morreu, que é Cristo, já me abriu, né, toda essa herança e já me colocou, porque ele diz lá em João 16:15, o que é meu, Senhor, é deles também. Então também eu tenho parte nessa herança. Tenho parte nessa herança. Então, eu sou abençoado significa passado. Você tem que desfrutar. Aí eu te pergunto, por que você se sujeita então? Será que não é ansiedade? 1 Pedro 5:7. Jogar ansiedade sobre Jesus. Tem te faltado alguma coisa? Você chega lá no último, né? Mas sempre tem a porta de escape. Sempre acontece alguma coisa para você sair da situação. Aí você nem conhece que é Deus. Esse mesmo.
crente é terrível, é muito emocionado. Emocionado. Alguma pergunta aí? Sobre o primeiro tópico da apostila? O plano de Deus é ter uma família constituída de muitos filhos, parecido consigo mesmo. Alguma pergunta aí na apostila? Sobre esse primeiro tópico aí? Quer perguntar alguma coisa? Você também está assistindo. Quiser perguntar, estamos aí. Boa pergunta? Doni, quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada, então eu posso ir adiante? Quer fazer a pergunta? Posso ir adiante ou não? Porque eu vou entrar agora aqui, ó. Nada, nem mesmo a queda do homem. Ó, vou dizer uma coisa para você. Você pode fazer o que você quiser. Deus não muda, mas você muda. Sabia? Se você não quer, existe uma opção aqui, ó. Ele encaixa outro. Mesmo que você faça, frustra o plano dele. Ele está dizendo que as suas atitudes, falta de compromisso, falta de lealdade, falta de responsabilidade, não quer saber de nada. Você que sabe. É isso que ele está dizendo. O meu plano está arquitetado. Você vive nele se você quiser. Eu não gosto de ninguém. Zacarias 4:6. Eu não faço nada nem por força e nem por violência. É pelo meu Espírito. Agora está para mim. A igreja conhece o Espírito Santo. Dirigido pelas emoções. Igual me fizeram uma pergunta, pastor, quando você vai abrir a igreja do Aranha? Eu nunca. Pessoas motivadas pelas emoções. Porque você tem responsabilidade bíblica, amados. Olha só o que está dizendo. Nem mesmo, olha só, a queda do homem pode frustrar o plano de Deus. Você já imaginou isso? O que você faz? O teu compromisso? Quando você está no seu petit, né? Grita, raiva, acontece. Deus está lá. Ele está aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. E volta. Salmo 17:8. Menino dos olhos, né? Você sai da proteção da divindade de Deus. Deus não muda. E por que você muda? As suas atitudes, a sua credibilidade, aquilo que você acredita, a tua fé. Você vai estar em João 23, tudo é possível de crer. Então é possível para você. Aí você não tem nenhum tipo de responsabilidade. Eu não consigo entender como é que uma pessoa é rotulada alguma coisa aqui na igreja. Que nem ela tem fé, nem os oficiais têm. Anda só maltrapilho, né? Anda só na escravidão de uma vida natural. Deus chamou você para um plano maravilhoso. Mas Ele está dizendo, ó, se você não quer, mesmo a sua conduta, você é um religioso, ó, eu não vou mudar meu plano, eu vou procurar alguém que se encaixe nele. Uma coisa que Deus faz é ficar olhando aqui, ó, tentando achar. Agora, analise comigo, você que me assiste, quantas missionárias tem? Quantos pastores tem? Fala para mim, quantos estão dentro? Nenhum. São todos pessoas marionetes, rotulados, que não sabem onde vai, não sabem onde anda. Estão mais perdidos que servem. Mas vamos lá. Você é engraçado que a iniciativa de Jó, né, coitado de Jó, nunca conheceu a Deus, e automaticamente, né, ele chegou a uma conclusão depois de passar um período inteirinho, né? Como é que pode? Eu não consigo entender como é que as pessoas vivem numa igreja e idolatram Jó, né? Mais do que Cristo. Jó nunca conheceu a Deus. Aí, quando ele vai e passa o período do processo, aí ele chega à conclusão. Abre aí em Jó 42, o verso 2. Vamos ver o que ele fala em relação a Deus. E o que tem de pessoas como ele, né, que não conhecem a Deus, só pelo caráter, só pelas atitudes. Né? Achou?
Já achou? Pode ler, filha. Tá rápido, hein? Só que a Bíblia é toda. Então Jó respondeu ao Senhor. Quem respondeu? Jó. Então, lê o que ele respondeu. Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Entendeu? Ele não o conhecia. Aí ele passou por tudo. Depois ele fala: agora eu sei que o teu plano não pode ser mudado, Senhor. Aí ele confessa o que é mais grave. O que é mais grave, verso 5 de Jó, 42:5. Olha o que ele fala, amado. Olha o que ele diz. Pode ler. Antes, eu ouvia de falar. Eu te comprovo que você só ouve falar de Cristo, mas você nunca anda com Ele. Você que me assiste aí. Eu te comprovo que você somente anda. Se você só ouvir falar, mas andar, Olha ler, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir falar. Opa! Quantos crentes que conhecem Ele de ouvir falar? Aí você me pergunta, pastor, sim. Sabe como eu enxergo uma pessoa quando ela só ouviu falar de Cristo, mas nunca andou com Cristo? Religiosa, emocional e não tem lealdade característica nenhuma. A igreja está assim. Conhece crente domingueiro? Tá aí. Só ouviu falar. Vai ter uma aula em tal lugar. Vai para lá. Ouviu falar. Vai ter fulano de tal. Vai para lá. Eu fui convidado para tal. Vai para lá. Mas não vai porque é dirigido pelo Espírito. Não vai porque Deus falou assim, não vai. Como é que eu posso ouvir alguém que eu não conheço? Tão duro. Quem é? Aí ele confessa. Antes eu via, mas hoje eu estou. Pode ler. Mas agora os teus olhos te veem. Opa, olha a diferença. Ele está dizendo que hoje ele anda com ele, que ele sabe quem é Deus. Será que é necessário Deus comprovar para ele que ele nunca conhecia? Agora, quem conhece Deus tem medo? Jó, capítulo 3, verso 25. 3, 4, 25. Lá eu vou te mostrar. Quem conhece Deus não tem medo, não tem dúvida, não anda confundido. Olha só, Deus não vai mudar o plano, amado. Ele não quer saber se você quer ou não. O plano está traçado. Você se encaixe nele. Quer mudança de vida? Então se encaixe, conheça-o. 25, ele fala assim: o que eu temia me aconteceu. Alguém tem medo de alguma coisa aqui? Pergunta dura, hein, pastor? Quem conhece Deus não tem medo, né? E tem pessoas aqui que tem medo. Tem medo até de dormir no escuro. Não, deixamos aceso. Você quer assistir assim também? Eu tenho assim, eu conheço crente assim. Então não conhece. Ele passou todo o processo. Tudo. E aí ele coloca a culpa em Deus, né? Deus me deu, Deus me tirou. Deus não tirou ninguém, nada de ninguém. Romanos 11, 29. Deus não revoga nada daquilo que Ele te dá. Então, está aprendizado, nunca conheceu Deus. Aí, qual é o propósito de Deus? Apocalipse capítulo 13, verso 8. Abre aí, qual é o propósito dele na tua vida? Que Ele entoe louvor, que lhe dê louvor, não só os lábios, como também com a sua conduta de vida. Então, vamos ver quantas pessoas já estão adorando a Deus. Nossa, pastor, já? Você não viu nada. É o que você vai ler agora. Quer ler de novo? É a palavra forte. Falar de escatologia. Vamos lá. Nossa. E agora para responder?
aqueles que estão adorando, é que não estão com o nome no livro da vida. O propósito de Deus é igual, que as pessoas lhe dê vida de louvor. E o que é vida de louvor? Vida exemplar, autenticidade. Aí entra o fruto dos lábios. Abre para mim, Hebreus capítulo 13, verso 15. Segura aí aberto, a gente vai voltar aí. Eu estou te mostrando o que as pessoas estão fazendo na casa de Deus. Que diz que me fazem, né? Emocionados. Vamos dar uma passeada ali. Ter um culto. Então vai. Quem abriu? Quem abriu? O Charlão abriu? Ó, o Charlão tá rápido na espada, hein? Mas Kiko. Tá manejando que é uma beleza, hein? Abriu? Ixi. Hebreus 13, 15. Quem pode ler para mim? 13, verso 15. Hã? 13, 15. Portanto, agora peraí. Quem tem que oferecer? De quem que ele está falando? De você? Você é responsável em oferecer. Então, oferecer para quem? Em quê? Vamos lá, pode ler. Por ele, por Cristo. Como assim por Cristo? Vida exemplar. Uma vida completamente autêntica. Cristo é um espelho para isso. Se Cristo é um espelho para você, você é espelho para quem? Teu marido? Ele não consegue ver Cristo em você. Por isso que ele não usa. A tua família não vê Cristo em você. Por isso que nada acontece. Ele está dizendo, oferecemos por ele, por causa de Cristo, uma conduta. Cristo andou 3 anos e meio dando exemplo. E você dá exemplo do quê? Aí ele fala, a Deus, não é? Vida de louvor a Deus em Cristo. Seguir o exemplo de Cristo. Agora vai lá, pode ler. Sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios. Fruto dos lábios. O que é um sacrifício de louvor? É quando você tiver uma vida completamente turbulada, cheia de problema, você saber o que fala, você abrir seus lábios e glorificá-lo. Aí você vai a Abacuque capítulo 3, 17, ainda que a figueira não deu os frutos, ainda que eu não ponha em mente, eu te louvarei. Vai lá, pode ler para terminar. E confessa o seu nome. E confessa seu nome. Aí você volta para Apocalipse 13, 8. Está confessando que nome? Será que é de Deus? Será que é de Cristo? Então, vamos colocar em xeque-mate. Será que todos que estão produzindo os lábios têm sido louvor a Deus? E agora, você que me assiste aí? Se ele está dizendo que aqueles que não estão com o nome no livro da vida estão entoando louvores de adoração ao anticristo. Aí nós analisemos claramente e coerentemente quantos estão assim. Porque Salmo 22:3, o Senhor habita em meio ao seu louvor. Aí você vai lá em Tiago 5,16, a oração de um justo, ela pode muitos em seus defeitos. Está falando sobre o roubo, está falando sobre a tua conduta de retidão, aquilo como Deus te olha, o exemplo de vida. Então você analisa hoje o que é produto dos seus lábios, o que sai dos seus lábios, o que nasce em um ímpeto emocional. Como é que está a sua credibilidade? Levou cativo o que você pensa? Está pensando aquilo que está pensando, analisando o que pensou, para
para não cair em contradição naquilo que você vai dizer. Aí Mateus 15:8, Jesus disse, eu fiquei com dó de Jesus, quando ele chegou na igreja, né, e falou assim, muitos me louvam de lábios, mas o coração está angustiado. Por quê? Verso 17, não é o que entra, mas é o que sai. A boca fala que o coração está cheio. E como é que está seu coração? Cheio do quê? É só analisar. Só analisar. 2 Timóteo 9. Abre aí. Olha só que palavra maravilhosa que vai vir. Você quer ousadia? Versos 6 e 7. Tem iniciativa para a ousadia? Nossa, está 15 para as 10 já. Nossa. A hora não passa, ela voa aqui já de um tal, né? Engraçado, sem São Paulo demora tanto. Vamos lá. Quem pode ler? Começa do 6, já viu? Vamos lá, Dori, você que abriu rapidamente. 1, 6, 7 e depois o 9. Não precisa pôr o seu nome, porque você já não gostou de pôr o seu nome. É bem interessado que é graça. Apóstolo de Jesus, para a vontade de Deus, 2 Timóteo 1, 9. Começa no verso 6. Por motivo te lembro que Está dizendo para despertar um dom de Deus. Está dizendo para você despertar algo que está dentro de você. Deus lhe confiou pelo Espírito de Deus. Pode ler. pela interdição das minhas mãos. Que é o Espírito de Deus. Vai. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Ele está dizendo não de medo, mas de fortaleza, forte, inabalável. Nenhuma emoção de covardia pode estar na tua vida. Porque está dizendo, tem pessoas covardes. Só quer falar de Cristo aqui, né? Na igreja, a irmã do lado. Mas quando manda para uma trajetória, hein? Igual um discípulo ali que eu falei, Pedro, eu vou te ver ensinar. Quase desmaiou. Poxa, eu falei, vou pegar meu pastor lá e vou aparecer do nada. Aí você tá louco, você entendeu, eu vou dar aula. Meu Deus do céu. Mas assim, chega de surpresa. 9, verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Vocação significa chamou para um propósito. Vai. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada. Agora analisa, está dizendo que não é pelas suas obras. Então por que você tenta pregar, fazer, orar? Não entende. Deus não está preocupado com o que você faz para Ele. É em vão. Ele está preocupado com o que você representa para Ele. Tem pessoas que fazem tanta coisa, mas tanta coisa. Eu fico observando nada. Não é isso que Deus quer de você. Que você fique 24 horas na igreja, que você ore. Não é isso. Como é que está você? Ele quer o seu coração. É em vão que você está fazendo. Quando você aprender a Apocalipse 3, você vai entender. Aonde andaste, né? Apocalipse 2,4. O teu amor, onde andaste? E agora, perdeu. Alguma pergunta aí? Acabamos o segundo tópico. Vai dar tempo para entrar no outro, falta 10 minutos. Alguma pergunta? Tem alguma dúvida aí, desse primeiro tópico do segundo? Que as suas atitudes não vão mudar o que Deus ele arquitetou em relação a você? Qual que é a dúvida? Não, acho que no tópico anterior. Qual que é? Referente à satisfação. Eu entendi. Efésios 1. Eu não entendi essa Efésios 1. Está falando
falando sobre, Satisfação ao homem. em relação a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que ele fala, a identificação que ele está falando. É isso. É você não ter dúvida de quem você é e quem te ama. Às vezes tem. Que nem exemplo, quando você chega lá, teu marido olha para você e fala, poxa Deus, será que é isso mesmo? Você fica até com dúvida. Paulo ele tinha certeza de quem era Deus. E por que ele foi chamado? Às vezes falta isso, essa integridade. Por que hoje você olha o ministério de Cristo falindo? Por que as pessoas hoje não vão hoje ministrar a palavra de Deus? Por que hoje as pessoas não divulgam? Porque hoje palavras é contraditório à ação. Não adianta você abrir a boca e falar de uma coisa que você não tem. Mas carrega um rótulo, né? Você entendeu ficar doido numa igreja, quando eu estou lá sentado, começa as oportunidades. Agora quem vai receber a oportunidade é a missionária Silvia. Aí vem toda. Aí chega lá, aí Deus mostra e fala, não é isso não, viu? Então tem muita. Agora, como você tem essa iniciativa, essa identificação, você não tem dúvida e não deve satisfação a ninguém. Você foi chamado por Deus. Não importa se ela mete pau em você, se ela mete pau, se ela mete pau. É você e Deus. Eu vou dizer que Deus está me mandando. Paulo fez isso. Porque se ele ligasse, ele não ia adiante. Então não pode haver dúvida mais. É isso que ele falou. Paulo, apóstolo de Cristo, não pela minha vontade também. Já que não é pela minha vontade nem as suas, quero saber, eu faço o que Deus me mandou. Ele repercutiu, revolucionou, ressuscitou, curou e escreveu a Bíblia quase tudo. Então é isso que Deus quer de você. Não tenha dúvida de quem você é em mim, os direitos que você tem. Então chegou a hora de você ficar em silêncio. Teu marido, mostra nas atitudes. Você é livre para a casa de Deus. Pode perguntar, nós vamos ver para isso. Mas ele desculpa, negócio. Tá, então o senhor está abrangendo, eu estou começando a entender. Isso é A fundamental. partir do começo, eu estou no comecinho. Botei um real encontro com Deus. Quando eu conheço, eu tenho um encontro. Nossa. A partir daí, então, eu começo as minhas mudanças. A refletir. Ele vai assistir. Tá, aí a minha vida começa a mudar espiritualmente, financeiramente, em todos os sentidos. Tudo. Porque Mateus 6,33, tudo que está ao seu redor é acessório. É algo sem importância, vai ser acrescentado a cada momento que você passar a conhecer a Deus. É igual um imã, vai vindo na sua direção. A unção que vai começar a manifestar pela tua mudança, até o que você desejar nele. Pelo menos eu sou assim, né? É tão bom. Então, mas porque tem pessoas que. Tem pessoas, aí que diz, pessoas Isso. religiosas. Tá, que conhece, que, por exemplo, fez os 4 anos de estudo com o senhor e não saiu do mesmice, está no mapa zero. Porque não tem responsabilidade nem caráter. Porque uma das maiores iniciativas de parte de você é você se enquadrar, é funcionar em você. Uma das maiores dificuldades hoje é você ter responsabilidade da palavra. Ela começa a enxertar em você para depois abranger o restante. A primeira mudança acontece em você, de dentro para fora. Quando muda, automaticamente começa uma repercussão. Aí eu começo a ser imitador de Cristo. Nossa, todos os aspectos. Porque as pessoas vão começar a vir até você. Vão falar assim, poxa, a tua casa era assim, agora está assim. Poxa, mas seu jeito de falar mudou. Poxa, começam a numerar muitas coisas. E hoje, a divulgação de Cristo, eu sempre falo isso, que o crente calado é um poeta, porque só fala besteira. Eu prefiro ele calado e cobra atitude. Quando a atitude começa a mudar, a tua casa, as pessoas que te servem vão começar a te olhar diferente. Olha, eu conheço pessoas, o número maior é 4 anos que já estudou comigo. De 200, só mudaram 2. Sabe
Porque essa palavra é responsabilidade individual, filha. As pessoas não querem ter. Quer andar, sabe como? Dentro de igrejas religiosas. Rótulo, essência nenhuma. Entendeu? Deus está procurando pessoas que gerem uma repercussão. Cristo trouxe uma repercussão na parte religiosa. Cristo não é religião, é caráter, conduta, autenticidade, que as pessoas não querem ter. Então são acomodadas, né? Aquela vidinha de ir na igreja. Tem pessoas que têm a paixão. Se não for uma igreja, morre. Sabia disso? Que olha, não, eu tenho que ir. A igreja é você, aprenda isso. Aprenda a valorizar, você se amar. Cristo está morando em você. Quando essa palavra começar com efeito, primeiro passo, ela vai gerar um efeito na tua vida. Parece que tudo é contra você. Ah, você está chato. Ah, você está metida. Vai começar. Porque você começou a aplicar na tua vida. A tirar aqueles empecilhos que te impediam você de ser bem sucedida. Em vez da campanha, você vive a palavra. Você vai ver. Tudo começa a vir na tua mão. Você não precisa nem correr atrás. A bênção da semente vai ficar atrás de você. Deuteronômio 28:1. Se estiveres atento à minha voz, olha só, as bênçãos virão atrás de você. Foi chamado por cabeça e não cauda. Então fica tranquila. Só pratique e deixa as pessoas falar. Entendeu? Eu sei que você já visibilizou pessoas que não mudaram. Mas infelizmente são pessoas que não mudaram. Em geral, eu conheço uns irmãos que fazem teologia há anos. Mas como assim? Você está dizendo que estudou comigo ou estudou em outro lugar? Ah, não, aquilo é letra. Não. Eu não estou ensinando uma teologia. Eu estou ensinando palavra revelada. E não é teologia. Eu não gosto de pôr em teologia. Ah, mas eu englobei aqui então. Ah, englobou para mim? Exatamente, eu falei na Ah, então você viu pessoa que estudou comigo? Então. Então você é aquela pessoa detalhista, você observador, isso é bom. Olha como é triste, ó, tá vendo? Estudou, mas não mudou. Quer falar o quê? Nossa, tá certo, concordo com você, porque você está vindo hoje estudar, né? Mas não seja igual ela. Não seja igual. Eu dou um conselho para você. Veja como exemplo. Fala, olha, eu não quero ser assim, não. Paulo falou isso para Deus. Eu não quero ser igual esses apóstolos, não. Naturais, pessoas que não vão a lugar nenhum. Ou eu vim para repercussão ou não, ó. Ele fez até morto ressuscitar. Tá? Mais alguma pergunta? Também acabou. Mais alguma pergunta? Alguém aí? Aí você me pergunta assim, pastor, Deus não me cobrar, eu não preciso testemunho? Vai. Você precisa dar o testemunho. Não importa quem seja, o ímpio, o seu pai, a sua mãe que é ímpia, tem que dar o testemunho. Tem que dar o testemunho. Entendeu? Tem que ser. Mas é um sofrimento. Eu sofri muito para dar o testemunho. Entendeu? Hoje as pessoas me ligam, pessoas ímpias. Fala, pastor, olha, tem um que eu chego e me abraça assim, ó. Sabe? E aí a gente conversa, ele me ouve, é ímpio. Dou uma garrafa que é uma beleza. Mas ele para ouvir. Ele deixa tudo de beleza para ouvir. Entendeu? Você ouviu o ímpio assim, olha, quando eu estou perto de você, eu fico em paz, eu fico assim. Eu já ouvi isso de ímpio. Entendeu? Então, você tem que exercer isso, essa palavra na tua vida. Eu trago uma palavra revelada. Só que eu vou te dar um conselho, responsabilidade. É isso que as pessoas não querem, ter responsabilidade. Eles querem encher a igreja, pessoas vazias. Só isso. Fica andando por aí, parecendo um macaco. Pula na árvore, tal, na árvore, tal, na árvore, tal, na árvore, tal. Aí você olha, conteúdo nenhum. A mesma pessoa. Amém? Coloque de pé, eu quero orar com você, você que me assiste aí, tá? Você que está assistindo aí essa aula maravilhosa que Deus proporcionou. E vamos orar ao Senhor, a ação de graças, né? Não é um culto, hein? É uma ação de graça, oração. Feche os olhos.
Oh Deus, Senhor, graças lhe dou, Pai Santo, por essa aula maravilhosa pelo Teu Espírito, Senhor. Graças te dou por cada vida aqui hoje, para cada um que está aqui hoje, Senhor. Êxodo 3:23, o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Que essa unção, que esse poder possa ir na casa da família, Senhor. Nos ensine a atingir para a estatura de varão perfeito pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por cada um deles, Senhor. Eles ainda darão testemunho de Ti, não só verbalmente, mas na conduta, nas andanças. E eu tenho certeza, Pai, que esta palavra vá, produza a bênção, o resultado, e não torna vazia, em nome de Jesus. Amém, irmão? Da paz do Senhor. O teu irmão está encerrado em nome de Jesus. Até segunda que vem.